Lembra quando tu era criança e tinha muito medo de dormir sozinha em seu quarto à noite? Já que monstros poderiam aparecer a qualquer momento? Para uma garota de 8 anos de idade, esse pesadelo se tornou sua pior realidade. Bem-vindo à Noite Misteriosa, eu sou o Kleber e já te aviso que a história de hoje tem uma reviravolta surpreendente. Então, assista esse vídeo até o fim. Antes de tudo, quero te pedir para deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Jennifer Schwartz, de apenas 8 anos de idade, vivia com sua mãe Ellen em um pequeno apartamento na cidade de Dixon, no Texas. Elas moravam sozinhas no apartamento. Desde pequena, a Jennifer tinha muito medo de escuro e dormir sozinha. Muitas noites a sua mãe dormia com ela, mas Ellen, aos poucos, estava acostumando sua filha a dormir sozinha em seu próprio quarto. Na noite do dia 9 de agosto de 1990, Jennifer não queria dormir sozinha novamente e insistiu muito a sua mãe para dormir com ela. Sua mãe acabou cedendo, mas por volta das 2h30 da madrugada, a mãe de Jennifer acordou e disse que Jennifer estava chutando muito e ela não conseguia dormir e precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Ela pediu por favor que Jennifer dormisse em seu próprio quarto naquela noite. Jennifer respondeu: "Só porque eu te amo, mãe, vou dormir no meu quarto essa noite." Então Jennifer foi para seu quarto dormir. Ela ligou uma grande luminária que ela tinha lá, porque ela tinha muito medo do escuro. Na manhã seguinte, Ellen foi até o quarto de Jennifer para acordá-la. Chegando lá, viu que sua filha não estava mais. A janela do quarto estava aberta e ficava posicionada para a rua. Qualquer pessoa que passasse na rua veria a janela aberta. Ellen começou a pensar que sua filha teria fugido. Esse foi o primeiro pensamento que passou na cabeça da mãe. Então, ela resolveu chamar a polícia imediatamente. Os policiais, chegando à casa, perceberam que não se tratava de uma simples fuga de criança durante a noite. Havia indícios bem fortes de um crime, possivelmente um sequestro. Foi então que mais tarde naquele dia, a polícia recebeu um telefonema de alguns pais que moravam naquela área onde seus filhos estavam jogando futebol em um grande campo, um grande gramado. Nesse telefonema, eles contaram à polícia que enquanto as crianças estavam brincando, tropeçaram em alguma coisa e quando olharam para ver o que era, viram o corpo de uma garotinha. A polícia foi correndo para esse local, mas quando chegaram, viram algo bem assustador. Eles perceberam que essa garota era a Jennifer e estava com muito sangue pelo corpo, mas viram que ela ainda estava viva. Então rapidamente os policiais a levaram até o hospital mais próximo, com medo que ela não sobrevivesse. Durante o caminho do hospital, os policiais puderam ver que ela estava com a garganta cortada profundamente. Tinha indícios também que ela teria sido abusada sexualmente. Quando sua mãe chegou ao hospital, os médicos não deixaram ver sua filha devido ao estado dela. Imediatamente, os médicos tentaram estabilizá-la e fazer o máximo possível para garantir a sua sobrevivência. De maneira estranha, Jennifer permanecia acordada, visivelmente muito assustada, mas estava consciente. O sequestrador não atingiu uma artéria vital em seu pescoço, permitindo que os médicos concluíssem com sucesso a cirurgia e mantivessem estável. No entanto, quando Jennifer recuperou a consciência após a cirurgia, seu comportamento mudou drasticamente. Ela ficou muito traumatizada, sem contar que ela já tinha muito medo antes disso tudo. Imagina, depois dela passar por tudo isso. Os policiais suspeitaram que o sequestrador pensou que ela teria morrido naquele dia. Então, se ele ficasse sabendo que ela estava viva, ele poderia ir ao hospital disfarçado para tentar acabar o que tinha começado. Então começou uma movimentação. Vários policiais, além dos médicos, foram chamados para vigiar o seu quarto. Mas o problema agora é que Jennifer ficou com muito medo de homens e não queria ser atendida por um deles. Estava muito assustada, tanto que chegou a chutar um dos médicos quando ele se aproximou dela para verificar o seu estado. Ela permanecia em constante pânico, o que era muito compreensível, considerando que o seu sequestrador provavelmente era um homem. Jennifer desconfiava de todos, incluindo os policiais, o que se tornou mais evidente quando ela compartilhou a sua versão dos eventos.
Suas cordas vocais haviam sido danificadas, então os investigadores lhe deram um caderno e uma caneta para responder às perguntas por escrito. Mas para fazer isso, os policiais ficaram do lado de fora do quarto, e sua mãe ficou fazendo as perguntas para ela, e Jennifer respondia tudo isso escrevendo no caderno. Foi então que ela conseguiu descrever com muitos detalhes o que aconteceu. Ela explicou que, depois de adormecer em seu quarto, acordou nos braços de um homem, e ele estava correndo com ela nos braços quando notou que ela acordou. O sequestrador falou para ela que era um policial disfarçado. Em seguida, eles entraram em um carro. Ela permaneceu no banco enquanto ele dirigia para longe. Ele a tranquilizou dizendo que ficaria tudo bem e pediu para ela ficar calma. Finalmente, ele a levou até a escola em que ela estudava e estacionou o carro lá na frente. Então eles saíram do veículo. Ele falou para Jennifer que esperariam até o amanhecer para que sua mãe a buscasse. Enquanto isso, o homem ficava bebendo, fumando e oferecendo doces para ela. É lógico que Jennifer estava bem assustada e desconfiada. Apesar de ter apenas 8 anos, ela era bem esperta para entender que essa situação estava muito estranha. Após algum tempo, ele finalmente disse: "Sua mãe não virá." Então os dois voltaram para dentro do carro, e ele dirigiu para fora da cidade, parando perto de um campo. Jennifer começou a fazer muitas perguntas ao sequestrador. Ela perguntou, por exemplo, por que ele não tinha arma junto com ele, já que ele era um policial. Ela perguntou também para ver o distintivo dele e o seu nome. O sequestrador estava respondendo todas as perguntas normalmente. Inclusive, ele falou para ela que seu nome, que era Dennis. Disse que a arma e o distintivo estavam no banco de trás, mas ela continuou fazendo perguntas e mais perguntas, questionando sobre várias coisas, e ele começou a se irritar muito. Foi então que ele pegou uma faca e segurou no pescoço dela. Ele começou a apertar o pescoço dela com toda a força. Logo em seguida, pegou a faca e passou em sua garganta. Nessa hora, provavelmente ela deve ter ficado desacordada. Foi neste momento, então, que ele a agrediu sexualmente. Quando ela acordou, estava sendo arrastada pelos tornozelos através do campo de grama, completamente nua. Como falei anteriormente, Jennifer era uma menina muito inteligente, pois apesar de toda a dor e angústia que estava sentindo, ela tomou uma decisão que provavelmente salvaria sua vida. Ela fingiu estar morta, pois ela sabia que seria a única chance de sobreviver. O sequestrador foi embora, deixando Jennifer lá no meio do campo. Então, além de todos os machucados e todo o sofrimento que ela havia passado, onde o sequestrador a deixou tinha um ninho bem grande de formigas. Aquelas formigas começaram a sair do formigueiro e picar todo o corpo dela. Ela ia perdendo a consciência, mas as formigas a ajudaram a se manter acordada a cada picada. Com o passar das horas, começou a ouvir crianças se divertindo naquele campo. Ela tentou gritar, mas percebeu que não conseguia, pois suas cordas vocais tinham sido comprometidas com os cortes. Como falei no começo do vídeo, essa história é bem agoniante, mas prometo que terá um final feliz. Depois de um tempo, Jennifer ouvia as crianças, as pessoas, os carros e sabia que havia ajuda por perto, mas não conseguia pedir socorro. Ela conta depois que pensava que naquele momento seria sua morte. Foi então que um dos meninos que estava lá brincando achou Jennifer no meio de um gramado alto. Pois bem, agora os investigadores e policiais precisavam correr contra o tempo para achar esse homem. Jennifer falou que recordava o rosto dele. Ele tinha uma cicatriz bem grande no nariz, além de latas de cerveja e cigarros dentro do carro. Um fato curioso é que ela lembra até a marca dos cigarros, que era Marlboro. A polícia fez um retrato falado. Esse retrato foi muito divulgado nas mídias para tentar encontrar esse homem, mas não tiveram resultado. As únicas evidências eram roupas encontradas na cena do crime, pertencentes a Jennifer e a esse homem. Jennifer começou sua recuperação. Suas cordas vocais foram cortadas, mas elas aos poucos estavam se regenerando, surpreendendo os médicos. Jennifer recebeu alta voltando para casa. Ela retornou à escola, deixando a comunidade apreensiva devido a um crime terrível que, graças a Deus, não teve consequências piores, embora o culpado estivesse ainda em liberdade. Jennifer estava tentando viver sua vida normalmente, mas tinha medo do que poderia acontecer. Será que o homem sabia que ela tinha sobrevivido? Como em toda investigação, com o tempo, as pistas se tornam cada vez mais difíceis de encontrar.
Jennifer passou 18 anos sem respostas, e a frustração dela deve ter sido imensa. No entanto, um dia ela recebeu uma ligação de um detetive, que assumiu o caso e prometeu não parar até encontrar o responsável pelo que lhe aconteceu. Ela sentiu muita confiança nele, e até falou que iria ajudar o máximo nas investigações. Esse detetive entrou em contato com o FBI para ver as provas do crime. Na época desse acontecimento, não tinha exame de DNA, ou até tinha, mas era ainda pouco usado e não tinha eficiência que tem hoje. Foi então que, a partir das roupas encontradas na cena do crime, eles conseguiram encontrar material para fazer um DNA, aonde descobriram enfim quem tinha feito aquilo. Seu nome era Dennis Branford, de 39 anos, que tinha uma grande ficha na polícia já havia cometido vários crimes. Naquela época, inclusive, ele tinha sido solto da prisão há poucos dias. Por isso, a polícia já tinha seu DNA armazenado em seu banco de dados. A polícia rapidamente obteve um mandato de prisão para Dennis. O objetivo era levá-lo para interrogatório e fazê-lo confessar sem deixar espaços para brechas legais no tribunal. No entanto, durante o interrogatório, Dennis questionou se Jennifer ainda estava viva, pois ele não conseguia acreditar que ela não tinha morrido naquele dia. You ever heard the name Jennifer Schuetz? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. She's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you the truth right now. Enfim, ele confessou seu crime, revelando que naquela noite ele viu a janela aberta e quando foi olhar, viu Jennifer dormindo. Então ele a puxou pela janela e colocou em seu carro. Quando Dennis foi capturado, Jennifer quis falar com a mídia. Ela tinha preparado um discurso sobre 18 anos de tormento que havia passado e planejava revelar tudo para ele no julgamento. Eles escolheram o dia 10 de agosto, exatamente 20 anos após o crime. No entanto, o julgamento nunca aconteceu, pois Dennis se enforcou na prisão após sua captura, o que foi muito frustrante, especialmente para Jennifer. Ela estava ansiosa para enfrentá-lo finalmente, mas nunca teve a chance. Throughout this journey, I've had two main goals, and they were to find the man who kidnapped, sexually assaulted, and attempted to murder me 19 years ago so that he could not hurt anyone else, and to use my voice in telling my story to as many people as I possibly could in hopes that I may encourage other victims of violent crime to stand up and speak out against criminals. Today, I can say very proudly that I have accomplished both of these goals. I hope that my case will remain as a reminder to all victims of violent crime to never give up hope in seeking justice, no matter how long it may take or how hard it may be. With determination and by using your voice, speak out. You are capable of anything. Então ela resolveu ler seu discurso no túmulo de Dennis. Algum tempo depois, ela se casou e teve 2 filhos. Hoje ela dá palestras compartilhando sua história para ajudar outras vítimas de crimes. O trabalho dela é muito inspirador. Ela passou por algo traumático, mas se orgulha de mostrar suas cicatrizes e provar que sobreviveu e ajudou a solucionar o próprio crime. Nós nem podemos imaginar o quão traumático foi essa experiência. Ainda bem que essa história teve um desfecho. Agora eu quero saber o que tu acha dessa história. Deixa nos comentários a tua opinião. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Postaremos 3 vídeos por semana. Até o próximo vídeo.